Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook House Assombrade, Steel Spook aqui com uma cara de sono, todo descabelado e sem um dos refletores. Cansado, eu tô fazendo mais um testando demo pra vocês, então toda vez que a Dani, ela passa um final de semana, às vezes na casa da mãe dela, eu corro pra gravar. É o momento que eu tenho de alforria para gravar o que eu quero dentro do mundo espiritual. Não, é porque a Dani às vezes tá em casa. E, obviamente, tirar a sala que ela gosta de ficar com a Lilo, tirar a liberdade devido ao testando demo para ela pode ser complicado. E, às vezes, os barulhos à noite, né? A Dani pode levantar, fazer algum barulho e tal, e isso pode atrapalhar a gravação. Então, a gente faz nesse período. Mas eu queria falar com vocês a respeito do Flow Podcast. Eu voltei ao Flow, né? Fui lá novamente conversar com o Igor. O Igor hoje está sem uma perna, que é o Monark. O Monark não está mais lá, é uma pena, devido a toda a situação que eu acho que toda a mídia já conhece, todo mundo já sabe. Mas eu queria muito conversar com o Monark, eu queria muito poder ter novamente esse feedback com ele. Então nós estávamos lá, né? Eu, o Guru do Himalaia, e estava um convidado que eu não conhecia. E eu fui lá a pedido do pessoal para a gente fazer um bate-bola entre o cristianismo e o budismo. Lá estava o senhor Daniel Mastral, que me deu um livro muito legal, tá? Não conheci o senhor Daniel Mastral e fui lá para conversar com ele. Eu não estou indo em podcasts, abri uma exceção. E por que eu não estou indo nesses podcasts? Porque acho que tudo tornou-se muito banalizado. A gente acaba não ganhando nada indo nesses podcasts, ao contrário, os últimos eventos que a gente foram extremamente agressivos dentro do chat, ofendendo até a Dani, tá? Teve gente que ofendeu a Dani. E quando chega nessa esfera, a gente quase foi na delegacia da mulher para poder apresentar queixa contra essas pessoas, tá? Eu queria ir para a delegacia da mulher para apresentar as queixas, mas a Dani falou que melhor esquecer. É uma pena, porque eu, obviamente, processaria e levaria até a cadeia algumas pessoas que ofenderam ela no box. Mas a gente relevou. Então sentamos, conversamos e falamos, olha, não dá mais para ir em alguns podcasts e resolvemos ficar mais reclusos mesmo a eventos. Eu não sou um cara da mídia, eu não sou um cara midiático. Então eu prefiro ficar realmente no meu canto. Todo mundo sabe que eu, Rodrigo, eu não tenho Twitter, eu não tenho Instagram, eu não tenho redes sociais, a única coisa que eu uso é o YouTube. E mais nada, tá? E assim eu prefiro ficar. A proposta do canal Spook Houses é uma proposta para poucos, não é para muitos. Eu percebo que pouquíssimas pessoas realmente assim têm a capacidade cognitiva de assistir os vídeos e se dedicar a um assunto tão legal que é a espiritualidade. A grande maioria não faz questão, só tá pelo oba-oba, pela treta, pelas discussões e não agregam mais nada a ninguém. Tudo bem, sem problema nenhum. Cheguei lá, tava o Mastral conversando com uma outra apresentadora de um podcast lá, que é a Amy White, tá? Beleza, a gente conversou pouco, o Mastral não sabia nada de mim, ou se sabia, obviamente ficou sabendo por meios ruins, que pessoas do Instagram andaram falando mal de mim pro Mastral, e a Dani veio me comentar depois que pessoas falavam mal do Mastral pra mim via Instagram. Olha o nível da coisa, sabe? Então assim, cuidado tio Spook, o cara é isso, o cara é aquilo, o cara é isso, o cara é aquilo. Da mesma maneira que foram lá falar meleca de mim pro Mastral, tenho certeza. Eu nunca vi isso. Tornou-se uma guerra, tornou-se um ponto de conflito, uma enorme estupidez humana. Então o Mastral ficou na dele, eu me apresentei, falamos um pouco, demonstrei um pouco das minhas habilidades e contei para ele o que eu vi atrás dele, fora das câmeras. O Mastral já entendeu mais ou menos o que eu fazia, subimos. Cumprimentei algumas pessoas, tá? Tava o Thor lá, que trabalhou com o Vilela, que eu conhecia, e algumas outras pessoas que faziam parte da equipe do Flow, na época que eu fui. Mas o lugar ficou um espetáculo, 3, 4 andares, com elevador, com joguinhos e tudo mais. Eles transformaram realmente numa grande empresa de podcasts, que é impressionante. Tá? As câmeras suspensas, não mais no tripé, mas no teto, quer dizer, o negócio ficou espetacular. Cada um pegou a sua posição, eu sentei do lado do Mastral
e comecei a conversar. Nunca tinha estado em um debate com terceiros dentro desta posição, tá? Então, quando o Igor me pergunta alguma coisa, eu respondi ao Igor e contei algumas experiências que eu tive nesse período entre o último Flow, que foi o primeiro, na verdade, até este. O que aconteceu com o Rodrigo Spook Houses. E agradeci, porque o Igor e o Monark foram um grande divisor de águas para o canal atingir 1 milhão de inscritos e poder ajudar mais as pessoas dentro das práticas integrativas complementares, que é o serviço que oferecemos realmente às pessoas. Só que todo mundo aqui sabe, todos os inscritos sabem que eu sou um baita brincalhão. Quando eu fui no Vilela, a Dani estava falando, eu fazia piada. O Nino estava falando, eu fazia piada, fazia brincadeira. Quando eu fui no podcast do Di Lopes, tinham 3 humoristas lá. Pô, foi um prato cheio, transformamos aquilo numa grande brincadeira para a gente poder se divertir. E assim vai. Eu detesto conversa séria. Eu levanto e vou embora. Se é para eu gastar o meu tempo indo a um lugar, que seja para me divertir. Se eu não puder me divertir, se tiver um papo castrador ou uma pessoa chata, eu levanto e vou embora, porque eu tenho mais o que fazer da minha vida. Eu tenho mais livros para ler, eu tenho meus instrumentos musicais para tocar, eu tenho minhas práticas budistas para fazer. Se for para fazer um negócio chato, eu levanto e vou embora. Quando eu fui convidado a dar uma palestra na Embi Morumbi, dentro de um simpósio de filmes de terror, onde só tinham doutores falando, pessoas com doutorado, e todo mundo sério, todo mundo bitolado, a Dani olhou pra minha cara e falou, o que a gente vai fazer? Eu falei, eu vou me divertir. Eu vou transformar isso aqui em algo legal, ou algo totalmente assustador para fazer as pessoas fazerem cocô na calça. E foi o que a gente fez. Se não é para me divertir, eu não vou. Eu vou fazer brincadeira. E se vocês não conhecem o canal Spook Houses, não sabem que eu brinco, me divirto e zoo mesmo, vocês estão no lugar errado. Quando o Mastral começou a falar, ele fez todos os apontamentos, eu brinquei com o Igor para, obviamente, a gente quebrar um clima, fazer um negócio mais divertido. Quando eu falei, o Mastral fez várias brincadeiras, várias piadas e eu levei tudo na boa. Por quê? Porque é assim que a gente tem que ser. A gente tem que brincar, se divertir com a espiritualidade. Entender que as experiências do Mastral fazem parte da vida dele e as minhas experiências fazem parte da minha vida. E a gente tem que achar um ponto em comum. Eu não conhecia ele. Infelizmente, as referências que tem na internet de alguns canais, principalmente alguns podcasts, foram referências muito ruins sobre o Mastral. Vamos lá. O que eu entendi do Mastral é ele teve algumas experiências muito ruins dentro do satanismo. Mas ele teve experiências em todo o satanismo, em todas as ramificações do satanismo? Não. Ele esteve presente em um satanismo. Aos 18 anos de idade dele, mais ou menos. E aí ele vivenciou coisas ruins. E ele traz essas experiências do satanismo que ele vivenciou. É a mesma coisa que uma pessoa entrar numa ordem esotérica, seja, sei lá, uma das ramificações dessas ordens esotéricas, e ter a sua vivência e não gostar. E ele tem todo o direito de falar, eu não gostei por tais e tais e tais motivos. Muitos satanistas vieram a público apunhalar o Mastral pelas costas. Muito bem. O Mastral tem um discurso esplêndido dentro do cristianismo. Em que sentido? O Mastral, ele sai da igreja, ele sai do contexto da igreja, ele sai do discurso das igrejas para uma palavra puramente de Cristo. Ele extrai o ensinamento de Cristo, único e exclusivamente de Cristo, ele propaga um cristianismo puro de amor ao próximo. O que há de errado nesse discurso? Nada. Nada. Veja, ele está fazendo bem para o próximo, ele está ajudando o próximo, ele está estendendo a mão para aqueles que precisam, ele está fazendo com que as pessoas realmente entendam os ensinamentos de Cristo longe de uma distorção da igreja. Quando eu falo para as pessoas estudarem o budismo diretamente com lamas, estudarem o budismo diretamente com pessoas que são autoridades no assunto e não ficarem pegando idiotices de TikTokers, de Instagrammers, de certos YouTubers, e sim direto na fonte, é a mesma coisa que eu estou fazendo que o Mastral faz. É a mesma coisa. Estou falando para o Mastral.
tô falando para o público do Mastral, tô falando para o meu público, vá direto à fonte. Ele pega e fala, vá a Cristo. Extraia os ensinamentos mais nobres de Cristo e aplique em sua vida e favoreça o próximo. Quando eu falo, vá até um templo budista, extraia os ensinamentos dentro do budismo tibetano, vajrayana, e aí você realmente propaga o Dharma, é a mesma coisa. E aí quando eu vejo algumas pessoas atacando, e tem um cara aí que atacou o Mastral, que tem nome de remédio para virilha, ele vai e tenta, obviamente, mostrar que o Mastral está totalmente errado e distorcendo tudo que foi ensinado. Mas ele teve uma experiência dentro de um satanismo que ele vivenciou quando ele tinha 18 anos de idade. Não tem nada de errado nisso. Ele está trazendo única e exclusivamente a experiência dele. Se ele teve uma experiência errada, com pessoas erradas e grupos errados, eu sinto muito pelo satanismo. Aí é culpa do satanismo que não tem uma ordem ali dentro dos procedimentos, porque se eu for para a Ordem Rosa Cruz, a Ordem Rosa Cruz segue uma hegemonia de conhecimento. Se eu for até um budismo tibetano vajrayana, ele segue uma hegemonia de conhecimento, ou seja, é um padrão. Tudo aquilo que é propagado dentro de um templo tibetano vajrayana, ele deve seguir o mesmo procedimento e padrão para todos os outros templos. Aí o cara que tem o nome de remédio para virilha, ele me fala que, não, porque ele tá errado, tá errado, tá errado. Aí o cara me fala, tá, o que você faz? Não, aqui a gente faz pacto com Lúcifer, a gente vende alma pro demônio e a gente faz trabalho de matança. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então você faz trabalho de matança. O cara chega para você e contrata você para matar uma outra pessoa. Ou você é do PCC, do crime organizado, ou você está distorcendo completamente o direito de livre-arbítrio do próximo, achando que o que você faz funciona. Porque, de novo, se realmente trabalho de matança dentro do mundo espiritual desse certo, a gente teria só uma única pessoa na Terra. É óbvio, 8 bilhões de pessoas, você vai querer matar seu vizinho, você vai querer matar qualquer pessoa que passe no seu caminho. E se trabalho realmente funcionasse, campeonato de futebol em Salvador acabava em empate. Então, vem cá, quem é o cara que está falando mal do Mastral, sendo que o Mastral ele defende para as pessoas fazerem o bem, para não ficarem criticando o trabalho dos outros, não ficar ofendendo a vida dos outros, não ficarem destruindo a vida do outro, mas sim seguirem o Cristo dele. Eu não sou cristão. Os procedimentos que ele está colocando são absolutamente corretos. Então ele está certo dentro do princípio de fazer o bem a outro. Eu não entendi. Qual é a crítica a uma pessoa que faz o bem ao outro, que está ajudando o outro? Ah, porque ele falou mal do satanismo. Ele teve uma experiência dentro do satanismo e relatou a experiência. Da mesma maneira que eu tive experiências péssimas no espiritismo kardecista e que levantei e fui embora. E que hoje eu mesmo critico o espiritismo de Kardec, a qual é racista em muitos aspectos, se você pegar as obras póstumas de Allan Kardec. E aí? Estou no meu direito de falar, é prova viva de que aquilo realmente existe. Não me agrada, levanto e vou embora. Então o satanismo que se vire, porque esse tipo de satanismo que o Mastral ele relata, eu não sei, não conheço, mas e se realmente for real? E se realmente aconteceu tudo aquilo? Tá? Outro ponto, acho importante destacar que eu gosto sempre de dar risada e sempre vou brincar. Se o chat ficou ofendido, se o chat não gostou, se o chat ficou, mas ele não é humilde, vocês não têm a menor noção do que é a palavra humildade, para começar, tá? Quem conhece o Rodrigo, quem conhece o canal Spook House, sabe todo o esforço que nós fazemos aqui para ajudar as pessoas, sabe todo o esforço que nós fazemos aqui para poder ensinar as pessoas e passar todo o conhecimento. Sabe, as pessoas me encontram na rua, me cumprimentam, eu paro para conversar. Qualquer lugar que eu vou, as pessoas vêm falar comigo. Outro dia eu deixei meu carro na oficina, subi a pé, foram, 8 quarteirões, 9 quarteirões. 3 pessoas me pararam para conversar. Eu parei e conversei com a pessoa. Na academia, teve um cara, chegou para mim e falou, posso conversar com você um minuto? Pode, eu estava fazendo bicicleta, estava lendo um livro.
Fechei o livro e dei atenção para a pessoa. Todo o exercício que eu fiz. Eu fiz amizade com médicos da academia, eu fiz amizade com filhos dos médicos da academia, tudo para ajudar as pessoas. Se eu falasse não vou falar. Vocês pré-julgam as pessoas mediante a régua pífia da sua existência medíocre. E eu falo isso porque 25% da população brasileira são jovens de até 18 anos de idade. Quem realmente estava acompanhando o chat eram pessoas que estavam nessa faixa etária. São julgadores dos valores dos outros sem ter o seu próprio valor ainda em vida. E eu fico impressionado porque quando o Mastral falava, ele era o charlatão, ele era o mentiroso, ele era o enganador. Baseado em quê? Vocês estavam lá conversando com ele? Vocês estavam fazendo os apontamentos que eu estava fazendo? Vocês estavam perguntando as coisas e tendo o feedback que eu estava tendo? Não. Vocês simplesmente julgam as pessoas. E quando eu falava, era a mesma coisa. Era a mesma coisa. Só que vocês julgam. E o Mastral, sendo bem claro, dentro da doutrina cristã dele, falando, não julguem os outros. E o chat ali, ó, comendo solto palavras de ofensa. E ele falando, Jesus foi bem claro nos seus ensinamentos. Não julgue para não ser julgado, sabe? E as pessoas comendo solto. E eu acho muito interessante porque tanto o Mastral quanto eu, e o Mastral, ele tem uma margem da teoria da conspiração que eu não entro em critério porque eu não sei. Então eu prefiro evitar esses embates. Mas obviamente sobre cristianismo, eu não nasci budista. Eu me tornei praticante de um budismo de um tempo para cá, 10 anos para cá. Porém, eu nasci num berço católico, eu nasci num berço cristão. E eu indiquei para ele e para todo mundo a compra de livros. Para quê? Para que as pessoas soubessem a base que eu estava trabalhando e a base que o Mastral também utilizou. Que eram os livros do Gerd Tyson, eram os livros do próprio Lawrence Gardner, ou seja, nós estamos falando de pessoas que são acadêmicos e pessoas que não são acadêmicos, que vai do gosto do leitor. Mas vem cá, a grande maioria do chat, que parecia ser realmente um público que não sabia nem ler nem escrever, que livro que leu a respeito? Que conhecimento que tem a respeito para discordar e chamar ambas as pessoas de imputar crimes, né? Eu não sei. Hoje chegou, por exemplo, um livro aqui para mim. R$300 o livro. Chegou, da Amazon. R$300, ok? É um livro budista, dentro de uma série de livros que eu faço coleção. Esse aqui é o 18º da coleção de livros que eu tenho, tá? Veio da Amazon. Agora eu pergunto, ao público que estava no chat, será que eles têm R$300 para gastar num livro ou eles têm R$300 para gastar no Call of Duty? O que ele prefere, comprar um livro de R$300 ou comprar o Call of Duty, o Modern Warfare, o Resident Evil? O que eles preferem? Eles preferem comprar um jogo do que comprar um livro. Principalmente um livro em inglês, né? Que não é qualquer um que tem a capacidade de ler. Eu tenho uma biblioteca aqui em casa com livros raros e caros. Raros e caros. Eu tenho livros de 300, 400 e 500 reais aqui em casa. Tá? Tenho, porque são ensinamentos raríssimos. Mas eu te pergunto, entre um moleque que julgou a minha participação e julgou a participação do Daniel Mastral, entre comprar por R$300 o jogo que acabou de lançar, que está todo mundo jogando na hype, e ele ali no frenesi gastar 300 pau, ou comprar um livro por 300 pau? O que ele prefere? É por isso que o Brasil e o país não andam. É por isso que nós temos sempre crianças que mal utilizaram o cérebro e estão acessando a rede social para ofender, para xingar e para tentar destruir a imagem do próximo. Esse é o Brasil que nós temos hoje e esse é o Brasil que está sendo projetado para o futuro. O Daniel Mastral tem o conhecimento dele, baseado, obviamente, em toda a leitura da Bíblia, todo o cristianismo. E que mal que o cara faz? Nenhum. Eu não vi mal nenhum no cara, ao contrário. Terminou o flow, ele levantou, ele fez questão de me dar um baita abraço e ele falou, que belo coração que você tem. Você tem um belo coração. Se todas as brincadeiras que eu fiz e a quebra de gelo entre nós, porque nós estávamos muito tensos e rígidos no começo um com o outro, e se eu não fizesse as brincadeiras e ele não tomasse a liberdade de brincar comigo e ter visto que ele tem total liberdade de ir e vir dentro dessas brincadeiras,
nós teríamos saído de lá como um rosnando para a cara do outro. Mas a liberdade que um teve que dar para o outro, e o outro comprou essa liberdade, nós criamos um clima de amizade lá dentro, foi extremamente necessária. Mas o chat, em seu total analfabetismo, não foi capaz de entender o que nós estávamos fazendo. Mas nós entendemos os limites, nós nos divertimos, nós rimos, nós contamos nossas experiências e nós nos tornamos amigos. Então, o Daniel Mastral e eu, nós simplesmente subimos na arquibancada e ficamos comendo pipoca enquanto o chat estava se degladiando entre si numa arena. E nós estávamos rindo, nos divertindo e brincando enquanto o chat inteiro estava se destruindo. Claro, eu fui ofendido? Fui, vieram pessoas depois me ofender, mas tudo jovem acéfalo. Isso que eu acho muito legal, né? Você vai ver a fotinha do cara, o moleque tem 15 anos, 16 anos e é só o efeito manada do gado. Um cara ofende o Rodrigo, todo mundo ofende o Rodrigo, e aí o cara toma como ponto passivo, ou seja, aquilo lá é real, o Rodrigo é aquilo. Porque ele é incapaz de ter o discernimento, de buscar entender o que nós estávamos fazendo lá, quebrando o clima um com o outro, nos divertindo. E o próprio Daniel Mastral falou, eu vou te indicar para outros podcasts e nós vamos juntos em outros podcasts. Porque foi divertido, porque foi legal, porque foi leve, porque foi complementar. E é isso que as pessoas não entenderam. A gente teve uma interação muito legal. Livre de preconceito, livre de discriminação com relação à crença ou qualquer tipo de ofensa que venha acontecer. Porque a internet quer briga, a internet quer treta, a internet quer ofensa, a internet quer realmente um gritando com o outro. É o que dá audiência. A internet ela não quer pessoas ajudando os outros, ela não quer palavras de beleza, de bondade, de equanimidade, poder realmente trazer uma palavra legal. A internet não quer, a internet está de saco cheio disso, sabe? A internet quer treta, e isso eu nunca vou dar. Se tiver um momento de treta, eu vou levantar e vou embora. Por quê? Porque eu não vou perder meu tempo com idiotices. Eu tenho um livro aqui muito interessante da própria Monja Coen, que ela fala exatamente isso. Fala que uma das maiores perdas de tempo da humanidade é entrar em debate. Por quê? Porque uma pessoa já tem um ponto de vista, o outro já tem um outro ponto de vista baseado numa experiência de uma vida inteira. Não é o ponto de vista do outro que vai fazer você mudar toda a experiência que você teve. É uma total ignorância ficar debatendo, sem trazer pontos realmente que sejam interessantes para os espectadores. Daniel Mastral falou sobre o Cristo. Eu falei sobre Buda. Nós demos risadas, cada um com o outro, brincando com a religião um do outro, de uma maneira light, saudável, sadia, sem afrontamentos, sem realmente ofensas. E é assim que tem que ser. Daniel Mastral é uma pessoa que me pareceu ter um excelente coração, uma pessoa que passou por um processo muito ruim da perda da mulher e do filho, em que nós temos que realmente nos espelhar, porque e principalmente ter compaixão sobre isso, porque pode acontecer com qualquer um. A vida é assim. A vida, nós perdemos pessoas queridas e nós entramos em um processo de depressão, nós entramos em um processo de tentar encontrar uma esperança. O Daniel Mastral encontrou em Cristo a esperança dele. Não existe nada de ruim nisso. As experiências que ele teve no passado com outras religiões são experiências dele, são paradigmas dele, em que, se ele quiser conversar com um satanista, se ele quiser ter acesso a esse conhecimento e tentar elucidar dizendo, ok, o que eu tive não foi legal ou o que eu tive não era o satanismo, é um problema dele. Mas enquanto isso ele vai falar sobre as experiências dele que ele tem todo e qualquer direito. Da mesma maneira que eu tive experiências ruins com o espiritismo e eu vejo pessoas doentes dentro do espiritismo na internet, e é algo absurdo, especulativo, que chega a assustar, né? O cara falando com o pão Sirius, sem total nexo, sabe? Eu acho isso uma puta especulação e não tem nem como comprovar que o cara tá falando com quem, sabe? Então precisa tomar muito cuidado com isso. Então, o que eu falo é, ignorem o chat. Vocês que querem assistir em busca de conhecimento, vocês que querem aprender algo legal, vocês querem mudar a vida de vocês,
O Daniel Mastral tem uma proposta baseada em Cristo, eu tenho uma proposta baseado no budismo e baseado em outras experiências que eu tive dentro da Umbanda, dentro do espiritismo kardecista, dentro das ordens esotéricas que eu passei, que foi obviamente a Ordem Rosa Cruz, o Martinismo e a Sociedade das Ciências Antigas, e tudo aquilo que eu trago para vocês dentro das práticas integrativas complementares, que é hoje uma das minhas graduações e uma das minhas pós-graduações. Eu sou pós-graduado na área da saúde e eu tenho a total liberdade hoje de ir e vir para poder ajudar as pessoas dentro das práticas vistas no Ministério da Saúde, dentro do SUS e dentro de outros órgãos competentes que buscam promover e prevenir a saúde, tá? Então nós temos muitas propostas para aqueles que querem aprender, aqueles que querem ofender, destruir a imagem do próximo ou subjugar o próximo mediante a sua régua medíocre. Por favor, fiquem longe, tá? Fiquem longe. Não venham me ofender, não ofendam o Mastral, não ofendam a minha esposa, porque eu vou até a delegacia e eu vou fazer queixa de vocês, tá? Então é isso. Antes de ofender e questionar, pergunte. E nós trazemos aqui todos os ensinamentos baseados nesses livros que nós compramos. Se você prefere comprar o seu Call of Duty, o Modern Warfare, o problema é de vocês. Mas nunca apontem um dedo para mim falando que o que o tio Spook está falando não tem fundamento. Tudo é baseado em livros que nós trazemos aqui para vocês. Tudo é baseado em ensinamentos. Hoje eu tive 1h10 de call com uma grande pessoa que mora na Califórnia, que está me instruindo sobre técnicas do budismo. Em inglês, 1h10. Ou seja, vocês não podem me apontar dedo sem saber exatamente o que eu faço da minha vida e aonde estão esses ensinamentos. Corram atrás do seu, porque eu tô vindo com o trator atropelando todo mundo, com toda essa bagagem e esses ensinamentos que nós temos acesso, ok? Então é isso. Eu quero agradecer novamente o Flow Podcast pela oportunidade de estar lá novamente, por poder falar com o Igor e colocar palavras muito legais para poder ajudá-lo, ajudar as pessoas que estavam lá, ao público do Flow Podcast para entender melhor o que é o canal Spook Houses, Casas Assombradas, a informação que nós trazemos, o auxílio que nós prestamos às pessoas que estão hoje enfermas e precisam de auxílio, o que ninguém do chat que estava lá faz, ninguém do chat faz, ok? Nós passamos horas aqui ajudando as pessoas a atender as enfermidades, tá? E o Daniel Mastral também, que é uma pessoa que tem um coração muito bonito, muito bom, e que traz uma palavra baseada em Cristo e não na igreja, para poder ajudar as pessoas que também apresentam-se enfermas para sair de suas situações. Eu acho muito importante realmente o pilar da fé, o pilar da crença, como um fator motivacional, motivador, para fazer com que as pessoas gerem expectativas na vida e consigam sair de suas enfermidades mais rápido, tá bom? Como recadinhos finais, novamente, todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio dessas técnicas complementares a gente consiga complementar a medicina tradicional, leia-se tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casa. E para aqueles que querem solicitar esse tipo de coisa, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações sobre como tudo é feito e os respectivos valores. Sim, os tratamentos eles são cobrados, porque eu não sou um paranormal, eu não sou vidente, eu não sou médium, eu não sou sensitivo, eu não sou espírita, eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de doação. Uma forma é o Seja Membro, o outro é o PayPal e o Valeu. O Seja Membro, você clica aqui abaixo, doa cerca de, acho que R$8, o que nos ajuda muito. O PayPal é livre, também encontra-se aqui abaixo, é só você copiar e colar o link, você tem acesso ali à página de doação. E por último, o Valeu, que você pode doar qualquer valor e que nos ajude muito a continuarmos na plataforma. E por último, nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.